A penhora recaiu sobre imóvel do cônjuge do executado. E agora? Vamos analisar aqui as possibilidades de defesa nessa situação. Seja muito bem-vindo ao áudio, a lição prática jurídica de número 46, de um total de 365. Por este canal, eu tenho postado diariamente um conteúdo onde você terá uma lição jurídica aprofundada sobre um determinado tema relacionado a obter sucesso na defesa do executado ou um tema relacionado a estratégias processuais para vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar sobre o processo de execução, hoje vamos falar sobre a defesa do cônjuge do executado. Bom, é muito comum acontecer isso na prática, né? A penhora recair sobre um bem imóvel cujo cônjuge ou companheiro do executado tem ameação sobre esse bem, ou o bem pertence exclusivamente ao cônjuge. Estou me referindo a situações aqui em que o cônjuge não é executado. O cônjuge ou companheiro não está constando como devedor no título de crédito que fundamenta a execução autônoma, título extrajudicial, ou a execução decorrente de uma sentença condenatória, cumprimento de sentença, título judicial. O artigo 790 do Código de Processo Civil, ele diz que são sujeitos da execução os bens do cônjuge ou companheiro, sejam esses bens próprios, ou seja, exclusivo do cônjuge, ou decorrente da meação. Esses bens podem, dependendo do caso, responder pela dívida do executado, pela dívida do cônjuge ou companheiro devedor, caso esse bem penhorado ele decorra de uma dívida que tenha beneficiado a família. Olha como o Código de Processo Civil tratou essa questão de uma forma específica. Toda vez que na ação de execução por título extrajudicial ou judicial, uma ação de execução por quantia certa, toda vez que nessa execução ocorre a penhora de um bem imóvel do executado, o cônjuge ou companheiro do executado tem que ser intimado obrigatoriamente sobre a penhora realizada. Seja esse bem exclusivo do devedor, seja esse bem em meação, seja esse bem exclusivo do cônjuge ou companheiro, independentemente da natureza, né, do título do bem em relação ao cônjuge, feita a penhora de um imóvel pertencente ao executado, o cônjuge tem que ser intimado. Artigo 842 do Código de Processo Civil, recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá ser intimado o cônjuge do executado nos termos do artigo 842. Isso se justifica para que agora esse cônjuge, ele possa, intimado da penhora, ele possa defender ou a sua meação por meio de embargos de terceiro, ou a totalidade do bem que foi penhorado, se esse bem é um bem exclusivo dele, ou também, e aí ele vai poder apresentar a defesa em relação à própria execução. Então, veja, primeiro ponto aqui, se esse executado não for intimado, se esse cônjuge ou companheiro, o executado também, se o cônjuge ou companheiro não forem intimados da penhora sobre o imóvel realizado, isso pode gerar, inclusive, uma nulidade da ação de execução. Então, a falta da intimação do cônjuge não devedor gera nulidade absoluta, contaminando todos os atos do processo subsequentes, inclusive a alienação judicial do bem, ok? Bom, a partir do momento em que esse cônjuge não devedor, não executado, cônjuge ou companheiro, ele é intimado, ele se torna parte no processo de execução.
E ele pode reagir à execução, ele pode apresentar defesa de duas formas. Ele pode apresentar embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença para apresentar matéria de defesa exclusiva da execução. Ele pode questionar o título executivo, o negócio jurídico, o excesso de execução, matérias próprias da execução. Mas ele também pode apresentar a defesa por meio de embargos de terceiro, justamente para desconstituir a penhora que recai sobre o seu bem, sobre o bem que ele detém, né, posse ou propriedade exclusiva ou meação em relação ao cônjuge devedor. Então aqui nós temos que observar que o artigo 674, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que trata dos embargos de terceiro, esse artigo confere ao cônjuge não devedor proteção em relação à meação ou a posse sobre o bem que ele exerce em exclusividade, posse ou propriedade que ele exerce sobre o bem próprio dele. Ele pode, então, apresentar os embargos de terceiro justamente para desconstituir a penhora que foi realizada. Ele é intimado dessa penhora, se esse bem é exclusivo dele ou ele tem meação, ele vai fazer a defesa da penhora para desconstituir a penhora através dos embargos de terceiro. E ele pode também, dupla proteção, pode apresentar embargos à execução para questionar a própria dívida, o próprio título, o próprio negócio processual. Quando que o bem de propriedade exclusiva do cônjuge não responde pela obrigação assumida, ou quando a meação do cônjuge não responde pela obrigação assumida pelo esposo ou companheiro devedor. Quando esse bem imóvel, quando a dívida exequenda não beneficiou a família. Se a dívida exequenda não beneficiou a família, a meação do cônjuge não devedor ou o bem exclusivo dele não pode responder pela dívida do esposo ou companheiro devedor executado. Como eu disse, ele tem dupla proteção. Ele pode apresentar os embargos à execução, matéria de defesa própria da execução, e ele pode apresentar também os embargos de terceiro para proteger o bem penhorado. Então vamos lá. Para que o esposo ou a esposa, o companheiro ou a companheira não devedor, aquele que não está no título executivo, para que ele possa desconstituir a penhora da sua meação ou do seu bem exclusivo que foi penhorado, ele apresenta o embargos de terceiro e terá aqui a incumbência de demonstrar que a dívida contraída pelo cônjuge ou companheiro executado, devedor, essa dívida contraída não se reverteu em benefício da família. Se não reverteu em benefício da família, os embargos de terceiro serão julgados procedentes e haverá a desconstituição da meação do bem ou a desconstituição do bem total, caso esse bem total seja exclusivo do cônjuge. Agora perceba, se a dívida contraída pelo cônjuge ou companheiro executado converteu em favor da família, aí o bem de propriedade exclusiva do outro cônjuge ou companheiro ou a sua meação responde pela dívida exequenda. Ok? Bom, se no caso concreto o bem penhorado pertence a ambos os cônjuges ou companheiros em meação, em decorrência do regime de casamento ou do regime, da união estável, se é meação, ele vai proteger então, por embargos de terceiro, essa meação. Se o embargos de terceiro for acolhido, significa que essa dívida não foi contraída em benefício da família. Então, o juiz vai desconstituir a meação do cônjuge não executado, cônjuge ou companheiro. Só que aqui, o que acontece? Como o bem imóvel, na maioria dos casos, ele é indivisível, esse bem, por ter sido mantida a penhora sobre a meação
do exequente, do cônjuge exequente ou companheiro sobre o devedor principal. A meação foi mantida, esse bem será levado à asta pública na sua integralidade. E o produto da arrematação, a venda do bem, aí o valor desse produto da arrematação, metade será revertida em favor desse cônjuge ou companheiro não executado que apresentou os embargos de terceiro e teve sucesso na defesa, desconstituindo aqui a penhora sobre a sua meação. Como o bem é indivisível, ele vai ser levado à asta pública integralmente, porque tem a meação do cônjuge devedor ou companheiro devedor, e o produto da arrematação será reservado a esse cônjuge ou companheiro que obteve sucesso nos embargos de terceiro. Maravilha? É assim que funciona essa questão da defesa do cônjuge na execução. Espero que tenha sido proveitoso para você. Nos vemos na próxima lição prática jurídica do dia. Até lá, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.